Ser ateu no Brasil é um ato político, sim. E é óbvio que, como todas as minorias, vão tentar nos calar. O recado é muito claro. O ateu, aqui no Brasil, até pode existir desde que exista dentro do seu armário. Quietinho, discreto, sem incomodar. Aqui no Brasil, o ateu só é tolerado quando ele não exige igualdade. Nós ateus somos vistos como imorais, desonestos, perigosos, como se a ausência de crença tirasse algum freio interno. O preconceito nasce de uma associação cultural entre religião e moralidade. A gente dizer que é ateu aqui no Brasil pode custar oportunidades de trabalho, isolamento, a gente pode virar motivo de chacota, somos tratados como arrogantes, amargos, revoltados, sem amor, sem família, sem valores. A Constituição protege a liberdade de crença e também a liberdade de não crença. Só que o problema do ateu aqui no Brasil não é só jurídico, é também simbólico. A lei pode dizer que o Estado é laico, mas continua sendo teocrático simbolicamente. A gente ainda vê crucifixo em repartição pública, oração em Câmara Municipal, bancada religiosa definindo o direito civil. E é por isso que quando um ateu se levanta nas redes sociais, quando ele fala sobre o seu ateísmo, é chamado de chato e começa a ser combatido. O religioso pode falar de Deus em público, na família, na empresa, no congresso, na televisão, na escola, no hospital, no presídio, no avião, no ônibus, no metrô, no velório. Mas se o ateu responder, aí ele passa a ser o chato. Ele é um intolerante. Toda minoria passa por isso. Mulheres foram chamadas de mimizentas quando exigiram voto, trabalho e autonomia. Pessoas negras foram acusadas de criar divisão quando denunciaram racismo. Pessoas LGBTQIA+, foram chamadas de promíscuas, perigosas, como se o problema fosse a reação à violência e não à violência. Povos indígenas também foram tratados como obstáculo ao progresso quando defenderam o direito de continuar existindo. A história mostra esse padrão. Primeiro a sociedade apaga um grupo. Depois, quando esse grupo começa a exigir os seus direitos, acusam esse grupo de estar fazendo muito barulho e estão causando divisão. E com os ateus acontece a mesma coisa. A sociedade espera que a gente permaneça dentro dos armários. Eles vão dizer, ninguém precisa saber que você é ateu, mas essa é a lógica do apagamento. Ninguém deveria precisar esconder uma convicção para manter o emprego, a amizade, respeito familiar ou segurança social. Quando você precisa calcular se você pode falar o que você pensa sem ser punido ou rejeitado, você não vive liberdade plena. A militância ateísta não existe para obrigar ninguém a ser ateu, não. Ela existe para garantir que ninguém seja obrigado a viver como religioso. Existe para defender escola sem doutrinação, Estado sem submissão a dogma, política pública baseada em evidência, liberdade de consciência, direito de criticar ideias religiosas, direito de não participar de rituais, direito de educar os filhos fora dessa culpa, viver sem precisar dizer que acredita em alguma coisa metafísica. Repito, crença é um direito individual, mas poder religioso precisa ser discutido, regulamentado e fiscalizado. Ser ateu no Brasil é um ato político porque existir sem Deus num país que ainda confunde Deus com moral já é uma ruptura. Desperta!